O aprendizado vem pela alegria das grandes vitórias, mas vem também pelas lágrimas dos fracassos, né? Não tem como você aprender só com vitórias, não tem como aprender só com derrotas. Você aprende no todo da vida, né? E eu digo assim, às vezes eu me sinto assim um predestinado, né? Às vezes eu penso que Deus fez de mim um laboratório humano, porque rapaz, eu vivi situações assim de bênçãos, das quais eu digo que não sou digno, né? Eu não sou digno. Aonde Deus me levou, o que Deus me proporcionou, olhando para a minha origem, olhando para o meu passado, olhando para a minha própria capacidade, eu reconheço que eu sou um predestinado. Deus diz assim, eu vou te abençoar independente de você. Vai ele assim, ó, bota ele em pé lá, ele vai queimar. Essa madeira boa, era pau ferro, parece. Era pau ferro, parece. Amanda, é melhor esse pedacinho menor. Tá cheio aqui já. Vamos pegar lá mais. Se você quiser derramar mais aqui, bem dentro aí pra... Agora vai lá pra mais também. Encaixar aí. Já dentro, olha o escorpião. Tá certo. Aí do jeito que ficar tá bom. Aí esses pequenos você põe embaixo. Na hora que botar o fogo. Você vai ficar pra próxima fogueira. Eu vou. Aí o fogo chega aí, meu amigo, já era. Aí, onde ele tiver o fogo vai. A minha história começa quando dois jovens, né? Meu pai já com seus 30 anos de idade, minha mãe com seus 19 anos. Ele morando em Novo Nilo e ela morando em Barras. Se encontram lá no povoado. E meu pai diz a história que ficou apaixonado pela minha mãe. E a minha mãe é namorada, né, do meu pai. E os dois então se casam e começam uma nova ramificação da família Paiva. Eu sou o primeiro filho dessa nova geração, né? Estamos em Novo Nilo, aqui onde vocês vão conhecer a casa onde começou os primeiros dias de vida do Gonzaguinha. Essa foi a casa que quando eu me casei, o meu esposo me trouxe para cá. Foi ele que mandou construir. Aí aqui eu ganhei o meu primeiro filho, o Gonzaguinha, que nasceu no dia 9 de setembro de 1961. Um dia de sábado, às 4 horas da tarde. O pai dele estava viajando, não estava em casa, e quando chegou, se sentiu muito feliz com a chegada do filho, do novo filho. Aí aqui vocês vão ver muitos lugares onde ele andou, vão ver colégio onde estudou, vão certamente ver alguns colegas da sua infância. E bem aqui nessa janela, é o quarto aonde ele nasceu. Essa última janela tem algumas reformas, mas essa é a casa que me traz muita recordação, porque foi a casa onde entrei quando me casei com o finado Gonzaga. Foi um excelente esposo.
De José de Freitas em 1964, trazendo o Gonzaguinho, o meu primogênito, com 4 aninhos de idade. Aí aqui nós compramos essa casa aqui, ela está um pouco reformada. Nós compramos ela de um amigo. E aqui o Gonzaga pegou, ele montou a oficina bem aqui dentro, vamos entrar. Ele montou a oficina dele, era esse local aqui. Isso aqui tinha uma parede, bem aqui era a porta e aqui era a oficina dele, que ele trabalhava de alfaiate. Aí aqui a gente permaneceu alguns anos e daqui do Novo Nilo a gente viu como foi que foram criados meus filhos. O Gonzaguinha, graças a Deus, é o primogênito, ainda hoje eu considero ele como substituto do pai para ajudar a criar os irmãos, como de fato os meninos ainda hoje, todos obedecem a ele. Se necessitarem de algum conselho, o Gonzaguinha é o conselheiro da família. Um fato triste que aconteceu aqui, que ainda hoje, quando eu lembro, me comove muito. Nesta casa nós vivíamos felizes, alegre, o finado Gonzaga cheio de vida, um homem trabalhador, muito querido. Aí ele foi submetido de uma doença. E esta doença trouxe ao levar ao meu coração uma grande tristeza, uma coisa que eu me conformei depois que aceitei Jesus. Ele aqui, ele adoeceu, vamos entrar novamente. Ele adoeceu, aí imediatamente o doutor Francisco Costa mandou que a gente levasse ele a Teresina. Quando chegou lá, a maior surpresa eu recebi. Finado Genésio Rodrigues, que era um farmacêutico daqui, também nos acompanhou. Ali ele foi consultado pelo doutor Davi. E quando eles saíram de dentro do consultório, que eu fiquei esperando na sala, ali o compadre Genésio me chamou e me falou que o doutor tinha desenganado ele, declarando que a doença que ele estava era o câncer no fígado. Um quarto onde o finado Gonzaga viveu as últimas horas da vida. O local onde ele viveu. Eu lembro-me que aí, ao pessoal chegar para fazer o velório, eu chamei o Gonzaguinha, que era o mais velho, o Rivaldo, que era o mais novo naquela época, pois eu estava gestante da Rosilda. Ele tinha 7 meses, o Rivaldo, e o Gonzaguinha, ele tinha 5 anos, 11 meses, tinha 5 anos, 11 meses e poucos dias, não tinha 6 anos completos. Eu chamei-o ali para o terreiro, chorando, chamei os outros irmãos, e ali eu falei para o Gonzaguinha, chorando: meu filho, a partir de hoje, você tomará o lugar do seu pai para me ajudar a criar os seus irmãos. Nos primeiros 10 anos da minha vida, é sem dúvida o foco e a perda do meu pai, né? Meu pai viveu e eu convivi com ele até eu completar meus 5 anos. Eu completaria 6 em setembro. Em agosto, meu pai morreu. Ao mesmo tempo que meu pai foi uma figura que viveu tão pouco comigo, mas que me marcou tanto. Eu vejo em mim influências do caráter do meu pai. Dizem que eu pareço fisicamente com ele. Contar as histórias. A mamãe, ela tá com mal de Alzheimer, ela não lembra muito das coisas, mas foi muito amiga do Deusdedit. Seu avô, pera. Do seu avô. Muito amiga. Ela é prima? Ela é o papai, irmão do pai do Deusdedit. O papai, irmão do tio Lálio. Na verdade, o parente mesmo era o pai do papai. Era o pai dele. O Deusdedit, teu avô, teve teve Eulálio, que é o pai de Deusdedit. Eulálio, teu bisavô. Teve o Agostinho, o papai e uma irmã, que morreu na banda do Maranhão, ninguém tomou conhecimento. Esses 3 irmãos eram Agostinho, Eulálio e Gonzaga. Agostinho comerciante, Gonzaga sanfoneiro, meu pai,
E o tio Lânio sumiu no mundo, voltou para morrer em casa, na casa da tia Augusto. Eu saio de Novo Nilo com 13 anos de idade. Vou morar em José de Freitas, na casa de um casal, Maria José e Samarone. De lá eu fui morar com a tia Rosa, uma tia minha, irmã da minha mãe, e com o tio Zeca Pinto, que tem meus primos lá, né? Eu fui morar com eles e minha mãe foi transferida por causa da nossa fé. Nós tivemos que deixar Novo Nilo, onde não era permitida a presença de protestantes, e minha mãe foi transferida para José de Freitas. E na escola que ela foi trabalhar, o diretor era um padre, as vice-diretoras freiras e irmãos do padre. A mamãe também não foi aceita naquela escola. Não podia trabalhar protestante. Aí minha mãe foi para Esperantina e eu fui com ela e deixei a casa da minha tia. De Esperantina depois eu fui morar em Oeiras, 1 ano na casa de um pastor amigo da nossa família. Depois eu voltei de Oeiras e fui para Brasília, morar numa república, num apartamento. Isso eu tinha 17 anos. Chego menor de idade, moro numa república com 8 rapazes. Eu era o único que não trabalhava, porque não tinha feito ainda o juramento à bandeira e não pude assinar uma carteira. Aí eu fui naquele apartamento conviver com os colegas, às vezes fazendo bico, lavando a roupa de um, lavando a roupa de outro, limpando o apartamento, fazendo comida. Às vezes ali eu recebia uma gorjeta, uma gratificação. Ia para a rodoviária do Plano Piloto, comer pastel na Viçosa, comer sopa no Português. O Português tinha uma sopa muito gostosa. E eu fui estudando, e continuando estudando em Brasília. Em Esperantina eu terminei o 1º grau. Eu fiz o 1º grau técnico chamado, e em Brasília eu fiz o 2º grau técnico com especialização em administração de empresas. Cheguei em Brasília e comecei a trabalhar, e depois me tornei gerente de uma empresa, e aí pude ajudar as outras pessoas. Ajudei a empregar amigos que saíram daqui, primos, irmãos. E assim eu termino a minha 2ª década em Brasília. O que eu aprendi? Eu aprendi que sair de casa não é bom. Eu aprendi que te expõe a muitos perigos, sair de casa te provoca as decepções, sair de casa te leva a situações de humilhação, sair de casa revela as tuas fragilidades, né? Mas eu aprendi que não existe conquista que você poderá alcançar sem sair de casa. Foi uma década de grande reviravolta na minha vida, porque eu tinha planejado me casar aos 30, casei aos 23, aos 25 eu me torno pai pela primeira vez, aos 27 eu me torno pai pela 2ª vez, e ali entre meus 24 e 25 anos eu tô de volta ao Piauí. Não de volta porque eu tivesse planejado voltar ao Piauí, eu tinha decidido no meu coração que eu ia morrer em Brasília e que eu seria sepultado lá. Então eu vendi tudo que eu tinha em Brasília, convidei minha esposa para abrir uma empresa no Piauí. Eu abriria aqui uma empresa no ramo de papelaria, que foi onde eu cresci profissionalmente. Mas Deus me dizia, e eu sabia disso, que eu estava vindo para o ministério. Mas eu não queria falar para ninguém, porque eu não queria admitir que o propósito de Deus era um e que o meu era o outro. Então eu queria ser um pastor papeleiro. Eu não almejava e nem sonhava ser pastor. Então a minha 3ª década é uma década em que eu já estou em Teresina, eu começo a migrar da vida secular para a vida eclesiástica, me tornando seminarista, me tornando um aspirante ao ministério pastoral, depois sendo consagrado ao ministério pastoral. E as 3 coisas que marcam a minha vida foi casar, né? Nos conhecemos como amigos de infância, quando meus pais moravam em Novo Nilo, e os pais dela, eles eram vizinhos, e como os vizinhos às vezes se visitavam, eles iam na casa um do outro, e meus pais costumavam muito ir na casa dos pais dela. Nós temos algo ali em torno de 3 anos de idade, então brincávamos, brigávamos. Eu era o único menino da casa, ela a única menina da casa, e porque nós brigávamos e ela me batia,
porque ela tinha um tamborete, um banquinho. Toda vez que eu chegava lá, eu queria esse banco e ela não queria me dar, então ela batia em mim. E eu já apanhava já estrategicamente, né? Eu tinha um projeto que Deus tinha colocado no meu coração, que eu nem sabia cuidar dela, né? Como cuida até hoje. Mas nossos pais diziam, vamos casar o Gonzaguinha com a Socorrinha. Vamos comprar as alianças deles, que eles vão casar. E lá em Brasília nós nos reencontramos assim de uma forma extraordinária. Nos encontramos, começamos a namorar, noivamos e casamos. Meu casamento nessa década de 20 e 30 foi um momento extraordinário. E também o fato de ter me tornado pai nesse período, pai da Merielle, pai do Emanuel, e depois o fato de ter vindo para o Piauí para me dedicar ao ministério. Dos 30 aos 40, talvez tenha sido uma das fases mais difíceis da minha vida, porque eu tinha deixado a vida secular. Eu comecei a ministrar aos 30 anos, 29, 30 anos, e eu comecei a ministrar já com o propósito de pastorear dos 30 anos em diante, em situações muito difíceis. Eu era seminarista no Seminário Teológico Batista de Teresina. Eu morava no Mocambinho e eu cuidava de um grupo de ex-assembleianos que, como eu, tínhamos sido desligados da Assembleia de Deus. E aí esse pequeno grupo alugou um armarinho que tem até hoje ao lado do escolão do Mocambinho. Era um espaço que estava alugando, hoje é um armarinho. Nós alugamos lá, sem ter nem um centavo, porque eu saí de onde eu trabalhava e fui cuidar dessas pessoas sem salário, não tinha nem um centavo. E aí nós alugamos ali, e aí nós tínhamos ali o aluguel, aquele espaço onde nos reuníamos, e nós tínhamos uma liderança, que era eu já em formação ministerial para ser professor, pastorear, conforme o direcionamento de Deus. Então, nós estivemos ali. Então, eu estudava no Seminário Batista, com alguns batistas nacionais. Hoje, apóstolo Soares, pastor Cristino, em Brasília, pastor Plácido, hoje pastor Plácido. Eu estudava com muitos batistas nacionais. Aí eles falaram para o pastor Arnoldo que a congregação no Mocambinho era do Parque Piauí. Eles falaram, tem um rapaz lá no seminário que foi expulso lá da Assembleia de Deus. Ele é um líder nato. E nós temos um templo aqui com a congregação. Que tal a gente ceder o templo e a congregação para ele? Porque nós temos o templo, mas não temos pastor. E ele é um líder que será futuramente um pastor. Aí eu comecei a ser assediado, né, amigavelmente pelos batistas nacionais, dizendo, vai para lá com teu povo e tu fica, faz a obra. Os batistas nacionais sempre foram muito generosos, né? E aí nós juntamos os ex-assembleanos com esses batistas nacionais e foi um casamento assim, com muita graça de Deus, que hoje ninguém sabe mais quem é quem, tá todo mundo misturado, mas foi assim que nasceu o nosso ministério ali no Mocambinho até hoje. 7 de abril de 1991, às 8 da noite, pastor Arnoldo e pastor Aurora me deram posse como obreiro. Eu não era pastor, não era nem aspirante, eu era só seminarista, como obreiro da Missão Batista Nacional no Mocambinho. O primeiro trabalho batista nacional de Teresina. Nós organizamos a igreja, ela deu evidências para a convenção que já deveria ser igreja, foi organizada. Nós saímos do templo antigo para o maior prédio do Mocambinho, que era a Danceteria Kamikaze. Nós começamos a plantar igreja, já tínhamos aí aberto já o Betel, nós já tínhamos uma missão em Timon e nós já tínhamos uma missão em União. Nós já começamos a plantar igrejas.
Nós já até participávamos da obra missionária no Peru, no sustento de um missionário em Lima, no Peru. Deus foi manifestando a sua graça, o seu poder, a sua provisão, e aí nós já tínhamos um formato de igreja, nós já tínhamos um nome que começava a ser reconhecido em Teresina como de uma igreja que já era motivo de as outras igrejas observarem aquilo que poderiam aprender com ela. Deslumbramento jamais, né? No sentido de me achar, como diz o povo, né? A última bolacha do pacote. Deslumbramento jamais no sentido de vaidade, de achar que Deus não tinha outro para usar, ou que eu era a última revelação de Deus na terra. Não, eu sempre fui um indivíduo muito pé no chão, eu sempre fui muito consciente de minhas limitações. E eu entendi que as lutas da vida me prepararam para as lutas do ministério. Eu fui burilado na guerra, eu fui treinado no deserto. E quando eu cheguei no ministério, eu vim com muita ousadia, né? Muita ousadia. Talvez até muitas vezes precipitado. Mas eu sempre fui muito transparente com Deus. Deus, eu vou, e se eu vou e acabou. Deus, não vou. Fui muito claro, muito transparente com Deus. Quando eu era criança eu não comia quiabo, nem chocolate, nem queijo. Hoje eu como queijo e como quiabo, não como chocolate. Por quê? Não é assim, bolo de chocolate, por exemplo, não como. Mas eu como chocolate barra. Entendeu? Uhum. Não sei explicar não. Não gosto de bolo de chocolate. Mas eu como o chocolate barra. Agora se você me dar um chocolate, me dê branco. Prefiro branco. Mas eu não entendo por que eu não gosto de bolo de chocolate. Acho que é assim mais besta que põe no juízo da gente. Não tem nada a ver. Dos 40 aos 50 eu vivi o tempo de maior crescimento no meu ministério, né? O ministério cresceu tanto, foi um mover tão grande de Deus, experiências tão grandes com o Senhor, que eu teria que ter assim um livro para descrever as coisas que eu vi, que eu presenciei de Deus operando. Foi um tempo de muito crescimento ministerial meu e da igreja. E eu ouvi falar do G12 em São Luís. Quando eu estive em São Luís, fui pregar numa igreja em São Luís, e o pastor Zéias, já na glória com o Senhor, me perguntou se eu já tinha ido a Manaus. Isso em 1999. Falei, não fui em Manaus não. O que está tendo em Manaus? Um avivamento. Você precisa ir a Manaus. Os pastores do Brasil inteiro estão indo a Manaus. Pronto, eu vim embora. Fiquei com essa palavra, Manaus. Janeiro de 2000 vou passar férias em Brasília com a família. Pastor Dejaí Guerra nos convida para almoçar com ele e tomar um banho de piscina lá na casa dele. Eu fui com os meninos e a esposa. E ele diz, você já foi a Manaus? Falei, não. Só ouvi falar que Manaus está tendo um negócio lá de dentro, tremendo. Você tem que ir. E para você, a visão vai encaixar direitinho. A visão, ela flui dependendo das pessoas, e você é uma pessoa que tem todos os elementos para fluir na visão. E está tendo agora um encontro aqui, vai começar sexta-feira o encontro. Eu falei, o que é o encontro? Ele falou, você tem que ir. Você tem que conhecer, é tremendo. E o meu filho lá, o DG, vai fazer um encontro e precisa fazer um negócio chamado pré-encontro. Mas eu te coloco lá dentro sem pré-encontro, tu é pastor. E aí fui para o encontro. E confesso que achei muito radical, muito estranho, mas um negócio de Deus ali dentro. E aí quando eu vim, eu fui o primeiro pastor do Piauí a fazer um encontro. Ninguém fez encontro no Piauí
antes de janeiro de 2000, início do mês. Eu fiz no início do mês. O pastor Deixei Guerra foi um pastor que eu não conhecia pessoalmente, mas eu sabia que ele era um dos pioneiros da renovação espiritual no Brasil, na década de 60. E o pastor Deixei Guerra, um dia, eu compartilhando com o pastor Arnoldo, que era meu pastor, eu era o obreiro, né, de uma congregação dele, eu estava dizendo para ele que estava difícil, porque eu estava pastoreando a igreja no Mocambinho, a missão, e eu recebia um salário mínimo, mas esse salário mínimo eu não tive um mês que eu recebi ele inteiro. E ele disse: Gonzaga, eu tenho um colega em Brasília que é muito apaixonado pelo Nordeste, ele é pernambucano, pastoreando as maiores igrejas, uma das mais ricas igrejas de Brasília. E ele é um amigo nosso, ele ama o Piauí, ele ama missões. Eu queria fazer uma carta e tu levar para ele. Aí ele disse: é o pastor Deixei Guerra, Igreja Batista do Guará. Aí ele fez uma carta me recomendando, e eu cheguei em Brasília, eu levei só a passagem de ida, eu não tinha passagem de volta, fiquei na casa de uma tia da minha esposa, e eu precisava falar com o pastor para mostrar a minha situação. Ele tinha missionários do mundo inteiro, e aí só que eu cheguei lá, ele estava chegando dos Estados Unidos, e ele ainda ia passar uma semana para me receber. Aí ele marcou o dia, me recebeu, leu minha carta e disse: olha, era meio do ano, ele disse: nós só temos renovação de convênios em dezembro, na Assembleia da Igreja, mas eu vou apresentar seu nome para a igreja lhe adotar como missionário. Então, eu fui missionário da Ação Missionária Filadélfia, Igreja Batista Filadélfia, no Guará, pastor Deixei Guerra, por 5 anos. Depois, com essa aliança com o pastor Deixei Guerra, eu constituí meu discipulador, e ele foi meu discipulador até a morte. O pastor Deixei tem 1,90 m de altura, lá o Deixei, filho dele, tem 2 metros. E o neto dele, ele me falou hoje que os médicos já constataram que ficará com 2,10 m. Então, amado, você vai receber a palavra de Deus de um homem de Deus que está intimamente ligado a essa igreja. Fui missionário da Filadélfia, do Guará, pastoreado pelo pastor Deixei por 5 anos. Mas não era aquele convênio a base do meu ministério, era a unção que eu recebia daquela igreja e do ministério do pastor Deixei. Portanto, meu irmão, se eu vou ficar a noite toda falando, não dormir aqui, senhor, tá bom? Ministre, fique na dependência de Deus, pule, cante, dance, corra, faça tudo o que Deus colocar no seu coração, tá bom? Nós ouviremos com muita alegria e receberemos a mensagem de Deus. Amém. Eu fui um dos poucos pastores que teve acesso a ele no hospital, né? Havia uma recomendação médica para que ele não recebesse visita, somente da família, e ele mesmo queria ser privado de visitas, e eu sabia que se eu telefonasse pedindo para ir, eles não deixavam. Então eu peguei aqui um dia um avião, só com a roupa do corpo, desci em Brasília, fui para o hospital, fiquei lá no hospital, almocei lá na rua. Quando chegou a hora da visita, que a família chegou, eu estava lá. Eu falei: agora eu entro. Aí eles viram que não tinha condição de eu não entrar. Eu entrei e orei por ele, ele conversou muito comigo. Depois saí dali, aí fui para o aeroporto e chorei o choro mais convulsivo da minha história. Chorei no saguão do aeroporto, que as pessoas pararam de andar e ficaram olhando para mim. Estava no restaurante, eles pararam de comer, porque eu soluçava, falando com a minha esposa, dizendo que eu já tinha tido a morte do pai biológico, que tinha me custado muito caro, e agora morria meu pai espiritual. Porque eu vi que ele não escaparia daquela situação. E quando ele faleceu, eu peguei novamente o avião com alguns pastores aqui de Teresina e fui para o velório dele. E foi uma das maiores perdas que eu tive na vida, porque o pai espiritual, ele cura a ausência do pai biológico. Mas quando você perde os dois, aí fica difícil, fica difícil. O dia que eu andei com Gonzaga, vendo aquele velho templo, e dizendo: você não pode ficar aqui. 40 aos 50 anos, né?
você começa a juntar os frutos, né, de todo o teu trabalho, de um trabalho cansativo que você teve, enfadonho. Então foi um período que eu gozei de muita prosperidade material, eu gozei de muita prosperidade ministerial, eu amadureci muito. A nossa 10ª Assembleia Geral da Convenção Batista Nacional no Piauí e ao primeiro encontro da família Batista Nacional. Eu fui muito requisitado pela convenção, tanto convenção regional como estadual. Eu trabalhei na maioria dos departamentos convencionais. Eu representei a convenção estadual junto à nacional, fazendo parte de estruturas denominacionais. Conheci grandes homens de Deus. Sentei ao lado de homens que eu só conhecia por livros da nossa própria denominação. Mas foi também aquele período que adoeci. Eu adoeci muito cedo. Eu me tornei diabético aos 40 anos de idade, já um diabetes muito agressivo. É o período da adolescência dos filhos, onde você passa por lutas que você imaginava que só os filhos dos outros davam aquela preocupação aos pais, ou viviam aquele momento que não é nenhuma normalidade, é a fase que eles vão passar. Cadê o vô? Hein? Cadê o vô? Hein, vô? vô? Vídeo, falando. Conversando mais do que com a gente. Vô? Falando. Falando. Sofri aquele acidente da queda do templo, né, sobre mim, onde fui parar numa situação de UTI com traumatismo crânioencefálico. Então tive muitas lutas, mas muitas vitórias. Eu acho que se botasse as lutas e as vitórias numa balança, elas ficariam ali muito próximas, mas deixando muitas alegrias e saudades no coração da gente, porque foi um ano de grande frutificação. E a mamãe, vamos daí. A mamãe tá aqui. Ali é a Marta. Ali é a Marta, aqui é a mamãe. Não, pode ir pra lá, rapaz. Lá é a Marta. É um menino esse. Quer ver os meninos? Vai, senhor. E aí, mamãe? Graça e paz. Graça e paz. Quem é você? Eu sou o Júnior, sou discípulo do seu filho, pastor Luiz Gonzaga. É mesmo? É. É, gente? Júnior. Olha, ele já chega mexendo nas panelas. Ó. Sopa. Vai! Já! Você é bom. Não é porque eu ia atrás dos meninos, do cachorro. O cachorro latia. Eu tirei foi logo para elas não largar. É mesmo. Deixar ela derramando. A casa aqui é nossa. É nossa. É nossa, pode entrar. É. Todo. Vai atrás daquele menininho ali. Não vai pra cadeira. Pode entrar aqui. Ele vai fazer a cirurgia e esse remédio engorda. Não pode.
Vamos falar. Ela era Assembleia de Deus, né? Buenos Aires. Mas quando nós tivemos lá em 2014, ela várias vezes ela se encontrou lá naquela direção da Deus ali, chegou no hospital, ela com uma bengalinha. Eu acredito que ela está viva, mas eu quero saber se ela. Porque ela, aí eu quero dizer ela. Não, é meu pai. Que é teu pai? É meu filho. Teu pai é o segundo mais bonito. É. Aí o Ronaldo, que ele é o bonito. Ronaldo é o terceiro, o Renato é o quarto. Mamãe vai comer a sopinha de macarrão, né, mamãe? Com frango, sabe? E ovo. Tudo ok, Ailton? Tudo certinho, obrigado. É bom dessa hora que a lua tá clara. Dormir no Shabbat. Então aí, eu venho aí. Tô filmando. É mesmo? É, tô filmando aqui. Tô filmando. Pra deixar esse arquivo aqui guardado. É. Oi, Marcelo. Vamos, só filmando. Vamos aqui na casa de volta já, viu? Tá bom. Passa cebola, irmão, que a sua mandou. Mas como em tudo na vida, a gente vive momentos de ganhos e momentos de perdas, né? Por exemplo, nesses últimos 10 anos eu recebi da graça de Deus a oportunidade de ser avô. Os 2 netos. Essa última década foi a década que Deus me deu o privilégio, o prazer de ter meus netos, que é uma grande realização na vida de todo homem. Nasceu o Luiz Antônio e nasceu o Arthur. Ai, Luiz Antônio. Vou pensar que ele tá chorando. Ó, Vitor. Bota na boca dele. Vem tudo fora, né? O nascimento do Luiz Antônio foi muito esperado, né? O primeiro filho do pai, o primeiro filho da mãe, o primeiro neto dos 2 avós, o primeiro sobrinho das 2 famílias. Então, Luiz Antônio foi muito desejado, muito esperado. E ele ainda achou de nascer prematuro, né? Luiz Antônio trouxe assim uma experiência nova. Uma experiência nova é ser pai, né? É muito forte. Mas ser avô é uma experiência também muito forte. Luiz Antônio tem 10 minutos. Vou só quebrar as costas do senhor. Vai, menino. Senta com força, não. Olha esse puxa aqui, vai mesmo, de quebrar. Ó, é Arthur. Levanta o pé, não. Arthur, bora fazer cosquinha do Luiz Antônio, ó. Cosquinha do Luiz Antônio, ó. Cadê o umbigo do Luiz Antônio? Cadê o umbigo do Luiz Antônio? Cadê? Bico. Quem fala bico? Cadê o vovô? Olha o Luiz Antônio em cima do vovô. Só o que mexe aí. É só aumentar também a Conta a história velocidade. para a mamãe. Tá no máximo. Cadê o beijo da mamãe? Cadê o olhinho pra mamãe, o olhinho? O olhinho piscando, o olhinho. Eita, vovó. Eita. É muito lindo, menino. Cadê o beijo pra Mafalda? Eita, salutando. Cadê o olhinho pra Mafalda, o olhinho? O Arthur foi aquele presente de Deus no meio da pandemia, dentro da pandemia. E ele chega para trazer uma mensagem de esperança, de fé, de alegria, de futuro, né? E foi também muito desejado, muito esperado, muito amado, especialmente pelos pais, mas também pela tia. A Mirielle
Essa década foi a década também que ela nos deixou e ela desejava muito ser tia, né, ter a experiência de ser tia. Então, o Arthur ele nasce dentro de um projeto dos pais de também trazer uma alegria, uma mensagem de esperança para a tia, que já estava em tratamento de saúde, já uma situação muito séria, muito grave. Não vou dar mais presente não, viu? O senhor é a pessoa mais difícil do mundo de se dar presente. Não é nada, não. Olha aí, já comecei duas coisas já. Já comecei a usar Netflix, que eu nunca usei, gostei. Sim, o Emanuel Eu já comecei a abrir o bichinho lá, o Kindle. Eu também, então... Glórias a Deus. Só não vou conseguir entender direito, mas tu vai me explicar, eu vou entender depois. Rapaz, eu sei que isso aqui... Não, mas isso aqui é só promessa. Não, de verdade, pastor! Ela veio ontem me dizer. Cadê o teste, Sara? O exame, cadê o exame? Já pagou o teste, já. O teste? Não. Ele quer a prova. Eu acho que eu fiquei mais emocionada, gente. Filha, eu sonhei... Falei de manhã. Filha, eu sonhei o Emanuel e a Sara vindo me falar do bebê. Foi o pior que ele falou mesmo. E que é homem. É homem, filho. O bebê é homem. A Mirella, ela parte, né, para os braços de Deus 6 meses depois do nascimento do Arthur. Para nós foi um choque muito violento, muito grande. Nós acompanhamos a Mirella, quando eu digo nós, principalmente eu e a mãe, mas o irmão e a família toda. E nós acompanhamos ela por 1 ano e 3 meses, desde o diagnóstico até a morte. Tudo você pode marcar a hora de pensar. A perda de um filho não é assim. É uma dor que machuca, porque não é uma dor que você programa, sem dizer assim, eu vou deixar para pensar nisto amanhã. Ela é uma realidade, ela é uma dor que é automática, todo dia e toda hora está com a gente. O conforto nosso, ele vem primeiro de Deus, né? De Cristo. Vem do ministério, né? Vem da igreja, vem da esposa, vem do filho, vem da família, vem dos netos. Os netos, eles são fundamentais nessa hora, né? Porque a gente sente a perda do filho, mas olha para o neto e vê uma continuação, uma continuidade, um processo de renovação, de nova esperança, um novo futuro. Então eu diria que eu estou vivendo uma fase onde eu estou repassando e continuo aprendendo, mas eu hoje muito mais repasso ao que eu aprendi. Eu vivo essa fase hoje de transmissão de conhecimento, de experiência, de princípios que eu aprendi durante boa parte da minha vida. A nossa vida, ela pode ser dividida em um período em que você é um aluno. Você nunca deixa de ser aluno, você nunca deixa de ser aprendiz. Mas eu diria que até os 40 anos eu estava mais voltado para ser um aluno, um aprendiz. E aí você tem uma parte da vida que você já, as próprias circunstâncias e pela própria aprendizagem, você se torna um professor.
barulho é esse, filho? É do fogo, é? Cadê mamãe, filho? Formiga, cadê a formiga? Formiga. Ei, formiga. Aqui eu achou, formiga. Tá ligando pra formiga.